Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né, a mais esta oportunidade, né, que é sempre, eu acredito que seja boa, né, para nós aprendermos um pouquinho mais. Quem está chegando pela primeira vez, nós fazemos um estudo, né, de um livro antes da palestra, né? Os trabalhos da casa iniciam-se, a princípio, com a palestra, que geralmente começa às 8 horas, se a gente consegue, né, chegar até lá, até às 8 horas. Então, às 8 horas tem o palestrante, né, e depois da palestra, os passes. E esse trabalho que a gente faz, aqui das 7h30 até esse horário, às 8, é para a gente estudar juntos, né? Hoje, esse período, nós estamos falando do livro Sinal Verde. É um livrinho que nos mostra e nos dá bastante informação sobre a nossa postura, o nosso comportamento diante daqueles que estão à nossa frente. E, pelo que eu vejo, são as lições que todo mundo recebe uma puxada de orelha bem dada, né? É muito bom. Ele foi psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, tá? Só pra gente... Aí, enfim, não para não. Então vamos lá, hoje a lição é a 14, ante os pequeninos. É uma lição bonita essa, viu? Eu dei uma lidinha antes, que legal. Então vamos lá. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Quem são os responsáveis por ela? Os pais. Então é uma edificação espiritual, né? Como ele coloca aqui, edificação espiritual, cujos responsáveis somos nós. A espiritualidade coloca em nossas mãos uma criança, um espírito, para quê? Para nós educarmos. Chamamos os pais de filho, né? De filha, mas é um espírito. Isso que é interessante a gente, né? Para a gente entender essa coisa maravilhosa que é o espiritismo. É um espírito. Ele é um espírito de criança? Não. Ele é um espírito adulto que, numa outra encarnação, desencarnou, certo? E está retornando para reencarnar. E o que acontece com o espírito? Né? Ele vai reduzindo no tamanho quando vai nascer, o perispírito e o espírito. Então, o espírito adulto, na prévia dele iniciar o processo de reencarnação, ele começa a reduzir o espírito e o perispírito. Para quê? Para se ajustar, acoplar ao corpinho que vai nascer pequenininho. Olha que coisa interessante isso, né? Então, é lógico, a gente vai ver um espírito ali, ó, né? Um pequenino lá, e ele vai voltar. De acordo com que nós vamos crescendo, ele vai crescendo e vai se ajustando ao nosso corpo. E à medida que, né, a criança, é até legal falar sobre isso. A criança, ela vive no início, desde o início, quando ela nasce, até os 7 anos, ela vive 2 mundos. O mundo material, que é o nosso, e o mundo espiritual. Então, quando ela está ali no primeiro ano, ela vive mais do lado de lá que do lado de cá. Quando ela está prestes a chegar ao seu 7º ano de idade terrena, começa a fechar toda aquela parte, né, de mediunidade, de visões, isso, aquilo, né? É interessante porque as crianças, a gente até se assusta. O meu filho, quando eu estava ali com 3, 4 anos, ele comentava de um amigo, né, que estava com ele na escolinha de pré-primária ali, né, dos 3, 4 anos. E certa vez ele chegou em casa para minha esposa e falou: eu preciso levar o lanche também para o meu amiguinho. Aí a minha esposa falou: fez o lanche dele e fez um outro e levou. E ficou por isso mesmo. Aí, um certo dia, minha esposa teve uma reunião de professores e minha esposa, sem querer, perguntou para a professora: e aí, quem é um amiguinho que... Ele não tem amiguinho nenhum.
né? Então, isso aconteceu na minha própria família ali, né? Então ele tinha alguém que estava com ele? Sim, é um espírito. E na idade, ele conversa normalmente. Quantos dos filhos que alguém que já não conversa à noite, tem medo do escuro, tem alguns ressentimentos? Porque está ali no mundo espiritual. É fato, viu, gente? Isso não é história da carochinha, não, viu? Isso é fato, é ciência e acontece. Tá certo? Então vamos lá. Então, para a gente entender essa ante os pequeninos. Não existe criança, nem uma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Toda criança, ela está captando tudo aquilo que nós passamos para ela. E qual é a melhor idade? Na idade da formação. Depois que a gente, né, chega aos 15, ainda mais hoje, 15, 16, 17 anos, já é difícil de você querer mudar aí, né, alguma coisa, ainda mais hoje com essas amizades e com a escola, né, os pais têm que estar muito mais atentos do que na minha época. Porque hoje o movimento de mudanças, de processos outros que estão acontecendo, que eu não vou entrar nesse detalhe, recebe muita influência de fora. E os pais precisam estar presentes. Porque senão, ainda mais aqui, ó, na internet, que às vezes a gente precisa estar atento para ver o que é que eles estão assistindo, ouvindo e com quem estão falando, né? Então, nós pais precisamos acolhê-los, né? Logo de pequenininho ali, vem para cá, ele vai levar um tombinho, você levanta, bate aqui, bate lá, e vai formando o quê? A moral, vai formando, isso é importante. Tudo aquilo que a gente aprende quando é ainda, né, pequeno, nós não esquecemos nunca mais. Guarda isso, isso fica na nossa consciência. Por isso a responsabilidade que nós temos quando estamos vivendo a questão de pais, de educar, de receber aquele espírito, né, para esse fim. Aí vem o carinho, vem o amor de mãe, e aí entra, né, mas a própria mãe, os próprios pais precisam de vez em quando saber educar um filho. Não é porque ele é uma criança que é isso que tem que saber fazer tudo, ele quer fazer tudo, faz. Não. Os pais estão lá para isso mesmo, para educar, orientar, mostrar o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, aquilo que eu coloquei para vocês, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se, por isso mesmo, um observador rigorista de tudo que você fala ou faz. Eles são assim, eles têm umas anteninhas, né? Qualquer movimento eles estão atentos, eles nem precisam falar. Tudo aquilo que está acontecendo dentro de casa, eles estão assim, ó, né? Eles aprendem com muita facilidade. Ainda mais os nossos, esses pequenos que estão chegando agora, que são assim, né? São espíritos que já estão muito mais avançados do que nós. Nós estamos aqui ainda aprendendo. Eles já foram, tiveram o discernimento espiritual e estão retornando bem melhores do que nós. Então talvez nós vamos aprender muito com eles. Só que nessa idade da educação, os pais são essenciais. Não queremos somente ver ali a figura de uma criança. Não, é um espírito que está lá, ávido de informações, de estudos, de ensinamentos, de educação. É essa, né, o grande desafio que a gente tem quando colhe esse espírito nos primeiros dias, anos, né? A mente infantil dar-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que demos para ele agora. É isso. Se eu não conseguir, se eu não fizer a educação desta criatura quando necessária, eu vou querer que ele seja o que eu quero que seja no futuro? Não, de jeito algum.
Nós, através das nossas atitudes, né? Então eu sou um viciado, vou dar um exemplo chulo, sou viciado em cigarros. Fumo lá meu cigarro direto na frente deles. Aí, quando eles chegam uns 11, 12 e vem com o cigarro lá, você vai falar, pô filho, como é que é esse negócio do cigarro aí? Você não pode fumar. Com qual moral você vai dizer para ele? Então as nossas atitudes dentro de casa são importantes, porque eles aprendem muito com os olhos, com aquilo que está sendo dito. E muitas vezes nós pecamos em discutir entre marido e mulher na frente de uma criança. Porque eles tomam, às vezes, né, o menino toma as dores da mãe, e as meninas tomam as dores do pai. Né? Então, para eles, quem é o correto, quem é o certo, eles não sabem. Né? Chegou o nosso palestrante. Boa noite. Boa noite. Você está fazendo alarme? Não, eu fico contente aqui, sabe? Quando chega 7:55, eu falo, meu Deus, cadê o palestrante? Cadê o cara? Aí eu tenho que me preparar assim, rapidinho para fazer a palestra, mas... Só pode ficar sossegado. Beleza. Então, nós precisamos, na formação, na educação de um filho, estarmos muito atentos a isso. O nosso filho, os nossos filhos serão, no futuro, aquilo que eu fizer agora. Né? E eles vão jogar isso na nossa cara, com certeza. A mente infantil, toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando um material digno a fim de consolidar-se. Eles estão ali esperando, né? A criança é só amor, né? São inocentes. Então, se você está ali, você está na escada, você fala para ele pula, ele vai pular, de onde quer que onde você esteja, porque ele tem confiança naquele que está ali na educação. Então, tudo que nós passarmos para eles, né, é formação, é importante. E eu vou fazer um parênteses às vovós que não vão querer bater em mim lá fora, tá? Vocês não vão me judiar não, tá? Porque as vovós têm uma mania, né, e isso a gente aprende com a convivência também dentro de casa, que eu tive, né, a gente convive. Os pais estão educando, né, o filho e a avó se coloca no meio. Mas por quê? Porque ela vê ali uma situação que está, né, poxa, como é que você, né, vai dar umas palmadinhas no bumbum do meu... Não, pelo amor de Deus, vem cá. E eu conheço, até na minha família, tínhamos ali pessoas que se colocavam na frente dos pais para não dar uma palmada. Às vezes eu estava no castigo, falava, já vou te tirar daí já. Então, qual moral que os pais passam de respeito com os filhos se nós nos envolvermos, se nós nos intrometermos na educação? Os avós tiveram a oportunidade de educar os filhos dele, né? Quando hoje, talvez a gente fica até um pouco chateado, né? Porque a gente vê algumas coisas acontecendo errada, você quer fazer alguma coisa, o filho fala, opa, não é bem assim. Né? Quando os nossos pais, por condições de educação e de estudo da própria idade, lá eles não tinham a formação e todo o processo educativo que tem hoje, inclusive na parte de alimentação. Hoje, se você der uma bala para uma criança de 1 ano, o pai te dá não pode dar açúcar para a criança até 1 ano, 1 ano e pouco, de acordo com os pediatras, né, que educam. Só que nós, avós, eu tenho minha gaveta de chocolate lá, que tá, eu quero dar isso, quer fazer, né? A gente quer fazer tudo aquilo que não fez ou que não fez lá atrás. Então a gente tem que se conter, né? Quando a gente está numa situação dessa, vovós e vovôs, né? Esconda a gaveta de chocolate, para você não prejudicar. Você está ali, não querendo fazer de tudo para agradar, mas às vezes, por uma questão, a gente acaba deseducando. Me perdoem, vocês me perdoem, vovós e vovôs, por favor. Eu estou sofrendo com isso. Eu tenho 2 netas que estão lá bem longe.
quando eu fui visitar, meu Deus, eu não podia nem tocar nela, não podia nem beijar. Eu falei, meu Deus do céu, a minha esposa, desaprendemos tudo, né? Mas, do outro lado, você começa a ver, a gente tem que entender, se nós não cedermos em alguns momentos, a gente vai sofrer de bobeira. Aí você sofre. Não, que não é aquilo, outra coisa. Então, temos que aprender. E a gente aprende na marra, né, vovô? E vovós, né? Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles dentro das normas de respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. É isso que eu acabei de dizer. Ele será a luz do que nós ensinarmos para ele, com educação e com atitudes. Se eu tenho, e é fato isso, se eu tenho um cacuete, se eu tenho um defeito que o moleque vai pegar os mesmos trejeitos. Se eu sou corintiano, ele vai ser corintiano. Se eu for palmeirense, vai ser palmeirense. Vou entrar na seara dos times aqui, vou apanhar lá fora. Mas até isso nós, né? Eu falo muito do meu filho, até os 13 anos, 11 anos, ele era palmeirense. Aí, por influência do meu sogro, ele virou São Paulino. E aí? Olha lá, assim. E o que eu vou fazer? Não, eu acho que faz parte, né? É um direito que ele tem, sei lá. Então a gente precisa, né, entender tudo isso. Eu falo na forma de time, assim, que é fácil da gente entender. Mas quanto que a gente não gostaria que meu filho fosse exatamente aquilo que eu sou hoje? E não. A gente orienta, nós damos orientações, mas não exigir que ele seja isso ou aquilo na vida. Você tem que ensinar, mostrar. Agora, exigir e querer que ele faça algo que você queira, não é legal. Porque nem sempre nós somos sérios. Nós não aprendemos aqui que somos dotados de N erros. Nós não erramos muito. E pode ser que eu esteja passando por um filhote, um erro desse também. Por que não? Estou no processo de aprendizado. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Olha que legal isso. A criança é um capítulo no livro do seu dia a dia. Mamães, né? Eu vejo aqui as mamães que eu fico... Você já é mamãe? Não. Sim. Já é mamãe. Então, é algo assim que vocês, quando tiverem o seu... Está com quantos anos o seu filho hoje? Tenho dois, um de 13 e um de 8. Um de 13 e um de 8. O de 13 você já está percebendo que... né, que ele não é mais aquele que estava do seu lado, que estava debaixo da sua saia, né? Então, mas no momento especial, eles foram para nós, assim, tudo. A mãe é algo, assim, é difícil de você expressar o sentimento de uma mãe. Eu sou pai, mas o sentimento de mãe é incomparável. E tudo que passou, você vai vendo, ele vai crescendo, vai se transformando. E você vai perceber que muitas coisas que você deixou ali, a semente que você plantou, está ali, ó, nos 13 anos, 14, nos 15. E isso, quando ele chegar na idade adulta, 18, 19, né, ele vai continuar com os conceitos que você deixou na semente com eles. É isso. Muitas vezes eu acho e percebo que muitos pais hoje, por necessidade de trabalho, as mulheres, né, eu acho que isso está correto também, se posicionam no trabalho de ter os mesmos direitos que o homem, mas houve ali um processo, eu não sei aonde, onde as mulheres estão deixando, as mães deixando a educação para os professores, né? E aí quando a mãe chega em casa às 8, 9, 10 horas, e o pai também, quando pegam na escola, querem educar o filho em 2 horas, e despejam em cima dele tudo aquilo que eles querem, né? Então há um processo que a gente precisa corrigir. As empresas, talvez, precisam entender que quando tem uma mulher que é mãe, deixar ela sair um pouco antes para cuidar do filho, porque é uma educação. Principalmente no período da formação da criança. É um período.
Eu entendo assim, né? Eu não sou empresário, mas eu acho que deveria ter um pouco mais de cuidado dos empresários com relação às mulheres, às mães que têm as crianças nesse, né? Olha, você é mãe, então você tem o direito de ter um tempo maior com o seu filho. É o que eu gostaria que fosse, né? Mas meu tempo está passando. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs, apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós. E chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. É o desmamar que a gente chama. Os pais precisam desmamar os filhos. Vai chegar um período que você vai perceber que ele precisa tomar as suas próprias decisões. E muitas vezes as decisões que nós falamos não nos agradam, mas eles precisam experimentar, experienciar aquilo que nós fomos iguais no passado, né? Mas me parece, né? Eu não tenho certeza, mas hoje os pais assim têm muito medo de deixar os filhos mais à vontade, por questões que estão acontecendo nas ruas, de roubos, isso mais. Então nós viramos o quê? Prisioneiros. Viramos prisioneiros. E a gente tem medo de soltar os nossos filhos. Na minha época, a gente saía, não tinha celular, eu não tinha telefone em casa, e minha mãe confiava. Às vezes a gente saía, quando jovens, 14, 15, ia para os bailes, saía às 8 e voltava no dia seguinte. E aí? Vai fazer isso hoje sem dar alguma explicação? A mãe tem um troço lá, enquanto não souber que o filho está ali, está tudo certo. E a gente quer levar isso até o finalzinho deles. Então você vê hoje, né, os jovens de 18, 19, 20 anos totalmente dependentes dos pais. Estão muito dependentes, né? Então a gente precisa desmamar. Precisa dar oportunidade para eles. É isso. Se você encontra algum pirralho de maneiras desabridas, ó que termo, ou de formação inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos responsáveis, e não você. Me perdoe os vovó, né? É a questão até do vovô. Ou se você tem alguma criança que está ali fazendo algo que não seja legal, não cabe a mim querer repreender, fazer a reprimenda para alguém que eu não conheço, um filho de uma outra pessoa, ou dentro da família de um sobrinho, ou de uma sobrinha, ou de algum parente que você queira fazer ali, às vezes, do pai. Não podemos fazer isso. Nós temos que nos conter. E quando chegar os pais, ou alguém de responsável, olha, seu filho fez isso, né? Então fique a seu critério de fazer aí a sua parte. Se veio a sofrer algum prejuízo em casa por depredações de pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles. Hoje eu vejo alguém passa na minha casa, toca a campainha, ó, eu vejo a molecada tudo correndo. Aí eu falo, mas que coisa, né? Só que eu fiz isso quando eu fiz isso. Quem não foi que tocou a campainha da casa de alguém e não saiu correndo? Eu fui meio na pá virada, né? Então nós tivemos os nossos dias, os nossos erros, e nós, de uma certa forma, né? Quem não quebrou a vidraça? Nossa, meu avô brigava, a gente jogava bola na rua, estourava a vidraça da vizinha, não sei o que lá. Então, tenha pessoas que, por exemplo, se foi uma bola, fura a bola, né? O meu avô fez isso aqui. Espero que ele já tenha reencarnado. Mas era, por exemplo, quebrou a vidraça né? E será que ele não fez o mesmo? Será que eu não fiz o mesmo? Então, quando é um pirralho na criança que a gente está ali, a gente tem que se conter.
Tá, ô filho, puxa vida, você quebrou a vida, você quebrou alguma coisa, ou quebrou alguma coisa dentro, né, de casa, né? A minha quebrou a TV. A TV, olha, mas vai, é seu filho, foi seu filho, não foi um vizinho. Ela é tipo um menino mesmo. É. Mas vai, o meu filho lá da Austrália falou, pai, tira tudo do meio que eu tô chegando. Eu vou ter que... Meu Deus. Mas isso você vai quebrar, eu vou achar graça. Agora, nós temos que tomar cuidado com aqueles que estão na rua, né? A gente não ser muito, né, muito duro, né? Roubava manga, roubava goiaba na casa dos outros. Tinha um centro que tinha uma espingadinha de sal, meu, e pá, a gente. Mas antigamente, eu não sei, a gente tinha algumas coisas aí que a gente, né? Mas era muito bom, aprendíamos muito. Eu vou parar, porque senão o meu palestrante, o nosso palestrante hoje vai querer tirar o meu horário da outra hora. Então, gente, desculpa as brincadeiras, a gente participa, né, das experiências com os ensinamentos. E eu espero que, né, as futuras mamães, né, que estejam aí, que possam absorver alguma coisa de bom naquilo que a gente está aprendendo aqui. Né? Quisera eu, quando os meus pais tivessem esse ensinamento. E hoje a gente tem oportunidade, tem os esclarecimentos. Né? Nós temos tudo nas mãos, ou até demais, e a gente está perdendo um pouquinho do controle disso. Bom, gente, para quem está chegando agora, muito boa noite. Nós somos da Casa Recomeço, estamos aqui no Jordanópolis. E antes de nós iniciarmos com a palestra, quero dar só um aviso bem rápido. Tem uma professora, uma mestra, que se propôs a dar aulas de yoga para nós, gratuitamente. A casa vai fazer uma simples, uma doação, na inscrição de R$10 por mês. É simbólico, tá? Para nos ajudar. E essas aulas serão das 14 às 15h30, às quintas-feiras, tá? No período da tarde, como que foi dito, é a professora Lídia. E nós vamos iniciar esta yoga com assim, um número restrito de 10 pessoas, tá? Então, quem quiser, a gente está esperando formar o grupo para que a gente comece a ter essas aulas. Quando for frio, a gente vai para uma sala lá na outra casa ali, que tem uma sala, um salão. Quando for calor, dá para fazer aqui no nosso quintal, que é gostoso, perto das árvores aí, que vai ser muito bom. Tá? Então, quem puder se ajustar, que tem essa disponibilidade, não perca esta oportunidade. Tá bom? Então, vamos lá. Nos envolvendo mais uma vez neste momento divino que aqui nos encontramos, fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando os nossos braços, as nossas pernas, estando numa posição de receber. E que nós possamos, nesse colóquio amoroso, agradecer ao Pai por aqui estarmos mais uma vez, onde irmãos de luz, com muito carinho, logo no início dessa data, já se prepararam, se colocaram e prepararam todo este salão, todo o trabalho que hoje aqui teremos para nos receber. E eles, ainda em trabalho, se posicionam bem do lado de cada um de nós, para que nós, em pensamento, nós possamos dialogar com Ele e fazer as nossas súplicas de cura, de fortalecimento, de um bom emprego. Não importa aquilo que eu possa pedir, que seja útil para mim, que seja factível de nós alcançarmos, e que esse momento seja muito apropriado para nós refletirmos naquilo que somos, naquilo que pretendemos ser, naquilo que desejamos. E esta corrente divina que aqui formamos com os nossos pensamentos, nós vamos também levar para aqueles que não puderam estar presentes a esta oportunidade, aqueles que se encontram em casa, aqueles que se encontram nas nossas casas, que não puderam estar presentes ou estão no trabalho, na faculdade, na escola,
que eles possam, da mesma forma, alcançar este pensamento poderoso que cada um de nós temos. Esta vibração de luz que chega, com certeza, nos 4 cantos do nosso planeta. Seja nos hospitais, nas creches, nos asilos, a gente pode envolver todos esses irmãos que lá se encontram, com muito afeto e com muito carinho. Agradecer ao Pai pelo planeta que nos deu, o planeta Terra, que nos acolheu e que nos ensina todos os dias a caminhar sobre ele. E que a gente possa agradecer de joelhos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. E que possamos com muito carinho receber o nosso palestrante Mari, que com certeza trará aí ensinamentos do nosso Evangelho de Jesus, e que cada um de nós, quando aqui chegamos, que possamos retornar melhores, bem fortalecidos diante daquilo que estamos aprendendo. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Nossa, obrigado eu. Muito bem, cá estamos. Cá estamos porque viemos, né? Legal. Primeiro, fazer isso aqui funcionar. Funcionou. Funcionou certo. Boa noite a todos. Boa noite, muita paz. É uma alegria muito grande estar aqui novamente nesta segunda-feira, 15 de julho de 2024. Tá passando rápido, hein? Hã? Nossa, hoje é dia 15. Já foi metade do ano, metade do sétimo mês. Isso é bom ou é ruim? Dizem que é ruim, mas não é não, é bom, viu? Quanto mais depressa o tempo passa, mais nós vamos registrando nossas experiências, né? Agora mesmo nós estávamos ouvindo uma preleção aqui muito interessante, interessantíssima, porque fala sobre ter filhos ou não. Isso é uma coisa muito importante, mas tem a ver com o nosso livre-arbítrio. Quando você fala que não tem filhos, a pergunta é fatal. O problema é seu ou da sua mulher? Parece que quem não tem filho é porque tem problema. Tem problema de saúde, não pode ter filhos. Isso não é verdade, não. Eu não tenho porque não quero. Não quero mesmo, nunca quis. E estou achando uma maravilha não os ter. E a turma fala assim, mas o que você tem contra ter filhos? Nada. Absolutamente nada. Mas é uma opção. É uma opção. Não quis porque, quando eu me casei, eu já tinha uma certa idade. Minha mulher estudava, queria continuar estudando, queria fazer carreira. E eu sempre gostei de viajar, de me divertir. E eu pensava comigo mesmo, ora, nós nos casamos agora para curtir a nossa vida. Vamos curtir a nossa vida. Se aparecer filhos, tudo bem. Se não aparecer, ó, tá de bom tamanho. Então a turma falava mesmo assim, de que o problema é seu ou é dela? Não é nem meu e não é dela. Não temos porque não queremos. E você tem alguma coisa contra isso? Não, não. Ninguém tem nada contra, né? E a favor também não. Mas a verdade é essa, que cada um vive como quer. Cada um estabelece o seu padrão de vida. Cada um determina aquilo que tenciona fazer, aquilo que lhe dá prazer. Quando você se casa por duas razões. Ou para fugir dos pais, sair da casa do pai, porque, olha, tem mãe que pega no pé, viu? Tem mãe que pega no pé. A minha pegava.
Eu saía do serviço na sexta-feira, às 5 horas da tarde, e normalmente chegava em casa na segunda-feira, depois das 10h30. E eu achava que estava muito bem assim. Mas minha mãe não, ela achava que tinha que controlar, né? Meu Deus do céu, um cara com mais de 20 anos, a mãe controlando. Cá entre nós, não tenho nada contra, mas a favor menos ainda, né? Eu acho que a gente gosta de ter autonomia. Então, muita gente se casa realmente para fugir da mãe, fugir das asas da mãe, né? E tem outros que se casam porque querem ter liberdade, querem viver a sua própria vida. No nosso caso não foi diferente, nós nos casamos porque, primeiro que a gente se conhece. A gente se conhece, a gente se identifica e a gente percebe que nós temos tantas coisas em comum que a vida a dois parece ser tão promissora, tão gostosa, que vamos aproveitar isso aí. Que filho nada, né? Se você vai ter filhos, os filhos vão te prender em casa. Você... Eu estou tentando me livrar da minha mãe e vou arrumar filho para me prender em casa. Não dá muito, não é exatamente o que a gente pensa, né? Então eu falei, não, na hora certa, se viesse era bem-vindo, se não viesse era mais bem-vindo ainda, que não venha, né? Porque nós pensamos de forma diferente. Filhos são coisas importantes, não tem a menor dúvida disso aí. É quem vai assegurar a continuidade da sua existência. Nós temos que ter uma família, constituir família. Mas não existe, não está escrito em lugar nenhum que a gente tenha que ter filhos. Você não os tem por quê? Não tem porque eu não quero. O problema é seu, é dela. O problema não é meu, não é dela. Tem que ter um problema para não ter filho. Então, uma vez que acabou as pessoas começaram a entender isso, nós passamos a viver nossa vida do modo como a gente sempre quis. Eu me casei com uma moça muito independente, uma moça que gostava, tinha seus sonhos, seus ideais, tinha seus projetos de vida, e eu tinha os meus. E eu não tencionava interferir na vida dela de forma alguma. Não entrei na sua vida para ser teu dono. Não entrei na tua vida para te limitar, para te castrar, né? Não, pelo contrário. Nós estamos na vida um do outro para que a gente se complemente. E a gente possa sair por aí fazendo junto aquilo que a gente gosta. Esse é o meu ideal de vida. Errado? Pode ser. Mas eu continuo achando que está certo. Enquanto achar que está certo, é assim que vai ser. E não acho que venha a mudar, porque eu já estou beirando 70. Se até essa idade não mudou, não é daqui para frente que vai mudar, na verdade. Mas o fato é que a vida é muito boa. Tenha você filhos, não tenha filhos. O importante é nós levarmos a nossa vida segundo os nossos ideais, segundo os nossos projetos, segundo aqueles valores que nós estabelecemos para nós, para nortear a nossa vida. E o assunto de hoje, a conversa aqui, a preleção estava excelente, muito gostoso escutar. É o tipo de assunto bom de ouvir, mesmo que vocês são bastante participativos, né? Você é bem participativo. E é gostoso você colocar a sua experiência pessoal a serviço dos outros, para que todos possam usufruir das suas ideias, né? Então, as nossas ideias, elas são mais individualistas. Como eu disse no começo, nós nos casamos para levar a nossa própria vida, segundo nossos ideais. Ela gosta muito de viajar, eu também gosto muito de viajar. Ela estava estudando, estava na faculdade, não queria parar. E eu também não queria que ela parasse, porque afinal de contas, a pessoa é feliz fazendo aquilo que gosta, né? E se você se casa com uma mulher, não é para ser dono dela, não é para ser dono da vida dela, não é para mandar nela, pelo contrário. É para que a gente passe a viver de forma harmônica e conjunta, fazendo juntos as coisas que nos agradam, né? Também não quero que ela seja minha dona, é óbvio, né? Ninguém é dono de ninguém, sabia disso? Né? Nós somos nossos, nós somos nossos. Cada um de nós tem seus projetos, seus ideais. E nós vivemos segundo nossas crenças, viu? Nós vivemos segundo os nossos pensamentos.
quem determina o tipo de vida que nós levamos somos nós mesmos. E todos nós temos um tipo de comportamento que é baseado naquilo que realmente é importante para nós. O mundo hoje é bastante diferente do que era na década de 1970. Vocês se lembram, alguns de vocês se lembram da década de 70, outros nem eram nascidos. Mas na década de 70 o mundo vivia um período chamado contracultura. Tudo era diferente, tudo era novidade. Estavam surgindo grandes musicais, estavam surgindo grandes ideias. O mundo estava revoltadíssimo contra a guerra do Vietnã, né? Existia um movimento pacifista. E isso eram os valores que contavam para nós naquela época. E nós vivíamos segundo esses princípios, o princípio de paz, de harmonia, de fraternidade, de respeito mútuo. E o que era mais importante era a liberdade. A liberdade de ser quem você quiser. E todos nós sempre tivemos nossos próprios ideais, nossos próprios padrões de vida. E eu me lembro muito bem que naquele período era comum você dizer que, nossa, existia um movimento de volta à natureza, né? E tinha muita preocupação com a alimentação integral. Foi um modismo que teve nos anos 70, e se afirmava que nós somos aquilo que comemos. E de fato era uma verdade naquela época. Hoje nós somos aquilo que nós acreditamos que sejamos. Somos o que acreditamos. E nós vivemos bem ou mal segundo nossos parâmetros. Existe uma forma de você pensar baseada em certos conceitos. Conceitos de vida, ideais de vida. Por exemplo, eu acho que o melhor ideal de vida para nós é aquele que te dá a oportunidade de você pensar na sua alma, nas suas ideias, no seu crescimento espiritual, mas que ao mesmo tempo te enseja a oportunidade de você crescer materialmente. O que é mais importante para nós? O crescimento espiritual ou o crescimento material? O que é mais importante para nós? Nos desenvolvermos espiritualmente ou nos desenvolvermos fisicamente, materialmente? Eu acho que as duas coisas são importantes. Nós vivemos no mundo material. Começa com isso. Nós vivemos no mundo material. E tem um ditado que diz assim: em Roma, faça como os romanos. Vivemos no mundo material. Nós não podemos pretender viver, estamos no mundo material, mas nós não podemos pretender e ter como ideal viver único e exclusivamente pensando no espírito, no progresso espiritual, no crescimento espiritual. Mesmo porque não vai haver progresso espiritual nenhum se materialmente eu estou insatisfeito, se eu sou infeliz. Você consegue imaginar? Você ser feliz espiritualmente, se você não consegue se realizar materialmente? Aí que entra os filhos, realmente. Os filhos são importantíssimos na vida das pessoas, porque para muita gente é a realização. É a realização. Você não consegue imaginar a tua vida sem as crianças. Aliás, a gente chama de criança, mas não é bem criança, né? Já foi criança. Então, a gente tem que aprender a combinar as coisas, harmonizar as coisas. E tem um princípio, pelo menos eu li esse princípio há pouco tempo, né? Que fala sobre você ser aquilo que você acredita. Né? Do ponto de vista físico, do ponto de vista de saúde, nós somos nós vivemos segundo nossos próprios ideais. Tem gente, por exemplo, que acha que a coisa mais importante para si é a sua saúde pessoal. Eu acho que realmente a saúde é uma coisa importantíssima. Mas a gente tem que cuidar do corpo e da alma. Cuidar do corpo e da alma, crescer espiritualmente e crescer
e crescer fisicamente. E tem um princípio que fala, por exemplo, do bichinho, do bichinho espiritual, né? Do micróbio espiritual, aquele micróbio que te contamina. Por exemplo, você não consegue ter saúde se os seus pensamentos não forem saudáveis. Isso é verdade? Depende. Por exemplo, se você for uma pessoa fanática, você pode querer ter saúde, mas não vai conseguir. Porque você é fanático, você só pensa naquilo, você está preocupado em não ficar doente. Quem se preocupa em não ficar doente não vai ser saudável, ou vai? Não. Estou de blusa, porque está fazendo frio lá fora. Mas assim que chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é me livrar desse troço aqui. Não faz muito sentido você sair de casa quentinho, tranquilo, num ambiente gostoso, pegar esse mau tempo que está. Está um tempo frio lá fora, está frio. Então você sai em manga de camisa mesmo, né? Vem aqui, você vai se resfriar à toa. Então você está procurando, você está se relaxando, está se descuidando. Isso não é saudável. Então eu tenho que pensar realmente em me resguardar do ponto de vista físico para não adoecer. Mas eu não posso só ficar preocupado em não adoecer. Eu não posso fazer isso, eu não posso tomar sorvete, porque se tomar sorvete eu me resfrio. Ontem estava calor à tarde. E estava bom para tomar sorvete, viu? Estava ou não estava? Estava, né? Então, você aproveita um domingo à tarde, você não tem o que fazer. Vamos almoçar fora? Vamos almoçar fora. Você vai almoçar fora, você vai... Bom, nós vamos num lugar gostoso, não vamos num lugar pior do que em casa, né? Então a gente vai num lugar gostoso. Se você vai num lugar gostoso, você quer ser bem atendido. E você não vai beber água, né? Você não vai chegar lá para beber um copo d'água. A minha mulher falou, eu quero uma cerveja, então dei uma cerveja para ela. Tem alguma coisa errada ela tomar uma cerveja? Não tem, se ela tomar uma cerveja com gosto. Eu não vejo nada de errado nisso, eu não tomo. Eu não tomo porque eu não gosto de cerveja. Nunca gostei, não é agora que eu vou começar a gostar. Mas eu não acho que porque eu não tomo cerveja, minha mulher não pode tomar cerveja. E você vai refrigerante. Aí foi engraçado que o garçom veio um copo, assim, uma garrafa de cerveja, uma latinha de refrigerante e um copo americano como e pôs o copo de refrigerante na frente dela. Eu falei, pau d'água aqui é ela. Assuma, pô. Se ela quer cerveja, assuma que a cerveja é dela, não é minha. E fique claro isso aí, né? Mas é uma coisa gostosa. Coisa gostosa. Você chega lá e come uma coisa que te dá prazer. Eu não vou beber água para tomar um refrigerante. Mas refrigerante é pior que cerveja. Não interessa, eu gosto de tomar um refrigerante. Olha o problema, né? Aí chegou uma determinada hora lá que a sobremesa tinha que ser sorvete. E tava bom para tomar um sorvete, né? Aí eu não vou tomar sorvete porque vai fazer mal. Já fez mal. Se você não vai tomar um sorvete para não se resfriar, já se resfriou. Porque quando você se preocupa com as coisas, você está traindo para você aquilo que você se preocupa. É o objetivo da sua preocupação. Só uma perguntinha boba para vocês. O que é mais fácil vocês realizarem? O seu sonho ou o seu pesadelo? Quem acha que é o pesadelo, levanta a mão. Acertou. Não é? Por que é mais fácil realizar o pesadelo do que o sonho? Porque o sonho é uma coisa que nem sempre a gente se considera merecedor de realizar. Nós temos um senso de julgamento, né, em que nós tendemos a nos sentir culpados das coisas.
E esse pensamento é errado. Nós merecemos tudo aquilo que nos dá prazer. Nós merecemos desfrutar tudo aquilo que Deus colocou ao nosso alcance. Por que que Deus criou um ambiente gostoso? Para você usufruir do ambiente gostoso. Deus criou frutas deliciosas. Para quê? Para ficar lá no pomar? Para você olhar na árvore e ver aquela laranja ali? Hã? Não. Aquela laranja está lá esperando eu colher a bichinha. Espremer. E mandar para baixo. Ou não? Tudo que Deus criou, Ele colocou à nossa disposição. Então nós temos direito de desfrutar dessas coisas que Deus criou e colocou ao nosso alcance, né? E Deus criou também determinadas regras na vida que nos direcionam exatamente no sentido em que nós devemos nos direcionar, e Ele coloca ao nosso alcance ideias, diretrizes que estão à nossa disposição para serem seguidos por nós. Então eu vejo ali em determinados textos, determinadas frases, determinados fragmentos de leitura para que eu possa me orientar, e ali fala sobre o estado de espírito, ali fala a importância do seu estado de espírito dentro do seu estado de saúde. Uma coisa que eu aprendi, e que isso aqui não adianta a gente tentar negar, é que se nós vivermos em função de pensamentos positivos, de ideias positivas, de ideais justos, nós estamos caminhando, trabalhando no sentido de cultivarmos boa saúde. Se nós nos basearmos em maus pensamentos, se nós tivermos pensamentos de ódio, inveja, ciúmes, medo, nós estamos nos colocando na sintonia com a enfermidade. Está certo ou está errado? Ódio, rancor, mágoa, ciúmes, inveja são sentimentos negativos que vão atrair para a nossa vida situações negativas. Quanto mais mágoa você tem, mais motivos para você ter mágoa a vida vai te dar. Quanto mais alegria você tem, mais motivos para sentir alegria a vida vai te dar. Essa é a grande realidade. Jesus disse esta frase que a gente não pode esquecer: a quem tem, mais será dado e terá em abundância. A quem pouco tem, o pouco que tiver será tirado. É dando que se recebe. Se dá a quem tem, se tira de quem não tem. Não se pode construir uma cidade no alto de uma montanha. Brilhe a tua luz diante dos homens, para que todos possam ver as tuas boas obras. Então, nós somos uma espécie de exemplo. Nós somos um tipo de exemplo para as pessoas que nos seguem, para as pessoas que se baseiam nas nossas ideias. Isso nos dá uma certa responsabilidade a filtrar aquilo que é bom para nós. Que tipo de pensamento eu devo cultivar para viver a vida que eu espero? Bom, eu espero viver em paz, em harmonia, com saúde. Eu espero que tudo que eu faça dê certo. Paz, harmonia, saúde, sucesso, riqueza, felicidade, prosperidade. É o ideal que eu faço para mim. É o ideal que eu tenho para as pessoas que convivem comigo. É aquilo que eu desejo para a minha família. É aquilo que a gente tenta vivenciar e exemplificar, para ser seguido. Porque nós não estamos aqui para nos escondermos dos outros. Pelo contrário, não é? Nós estamos nos expondo para servir de exemplo. Quem tem filhos vai manter os seus filhos de que forma? Vai manter os seus filhos felizes, vai dar o melhor para que eles possam ser felizes. Ele estava falando aqui dos avós. Eu não tenho filhos. Também não tenho netos, consequentemente, mas eu fui filho. E fui neto. Eu não sei se eu gostava mais de ser neto ou de ser filho.
Eu acho que ser neto é mais gostoso, viu? Ser neto é mais gostoso porque a vovó e o vovô, eles tiveram a chance de criar meus pais. E eles cometeram erros quando criaram meus pais. Não vem falar que não cometeram erros, porque cometeram, sem dúvida. Se eles pudessem fazer diferente, eles fariam diferente. Então eles aproveitam a chance que a vida dá para corrigir no modo como me tratam, para corrigir aquilo que fizeram de errado quando criaram meus pais. Então você ser neto é mais vantajoso. É mais vantajoso que ser filho, né? Tá certo? Agora, a gente tem que saber ser neto e respeitar os avós e manifestar a ele o que nós gostamos do que eles nos dão. Manifestar nossa alegria por eles fazerem parte da nossa vida. Senão não tem graça. Senão não tem graça nenhuma. O que eu posso esperar da vida? Eu vou esperar o melhor. Agora, eu quero retribuir. É uma obrigação que nós temos em retribuir à vida aquilo que a vida nos dá. Eu tenho recebido da vida grandes dádivas. A vida tem sido boa para mim. Posso reclamar do que eu quiser, menos da vida. Não posso reclamar. Eu vivo em paz, vivo em harmonia, tenho saúde. Tudo que eu faço dá certo. Tudo que eu faço, literalmente, dá certo. Dá certo por quê? Não é porque eu sou um cara super inteligente, melhor do que os outros, não. É porque o ideal que a gente tem é o melhor. O nosso ideal é o melhor. Nós não fazemos as coisas com a intenção de errar, não. Nós fazemos as coisas com a intenção de acertar. Mas nós colocamos o nosso melhor princípio. Nós colocamos aquilo que a vida coloca à nossa disposição e nós tentamos tirar o melhor proveito disso. Então, quando eu tenho a oportunidade de basear um comportamento meu em função de um bom sentimento, é com toda certeza que vai dar certo. Quando você vai tomar uma decisão, quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai cumprir uma tarefa, se você estiver imbuído do seu melhor sentimento, pode ter certeza que vai dar certo. Nós não pedimos a Deus, venha a nós o seu reino, vir o reino de Deus até nós. O que há de melhor do que o ideal de Deus, o respeito a Deus, a aceitação de Deus? O que há de mais importante na nossa vida do que a presença de Deus? Então é Deus que a gente tem que começar a enxergar no nosso cotidiano. Tudo que eu faço não é para as pessoas que convivem comigo, é para Deus que está em cada uma delas. Eu não estou convivendo com pessoas, com seres humanos, eu estou convivendo com Deus. Essa é uma responsabilidade que a gente tem que começar a atentar para ela. Quando nós nos conscientizarmos de que é com Deus que nós nos relacionamos, pode ter certeza, tudo que nós fizermos vai ser bem sucedido. Tudo que nós fizermos vai dar certo. Porque nós estamos nos relacionando com Deus. E a Deus nós damos o nosso melhor. Que venha a nós o reino de Deus. Para que venha a nós o reino de Deus, é necessário que nós façamos o quê? A vontade de Deus. Na terra como no céu, quer dizer, nos nossos pensamentos, nos nossos ideais, nos nossos propósitos. E também nas nossas atitudes, nas nossas ações. Aquilo que nós idealizamos e aquilo que nós realizamos. Teoria e prática. Ação e reação. Na terra como no céu. Espírito e matéria. Crescimento moral, crescimento material. Crescimento físico, sim. É aí que a gente vai ser feliz. Dando ao nosso semelhante o que nós gostaríamos que o nosso semelhante nos desse. Sendo para o nosso semelhante, para as pessoas que fazem parte da minha vida,
aquilo que nós gostaríamos que elas fossem nas nossas vidas. E todos nós sabemos o que nós esperamos dos nossos semelhantes. O que temos que fazer? Dar a eles aquilo que nós gostaríamos que eles nos dessem. Ser para eles aquilo que nós gostaríamos que eles fossem para conosco. Ser para Deus como nós gostaríamos que Deus gostaríamos que Deus seja conosco. É isso aí. Paz, harmonia, saúde, sucesso, felicidade, alegria, tudo de bom que a vida possa nos dar. Merecemos ou não merecemos? Com certeza. Então vamos ficando por aqui. E vamos continuando a fazer por merecer. Porque que nós merecemos, merecemos. Legal? Meninos e meninas, muito obrigado pela sua atenção, muita paz. Até o nosso próximo encontro. Mas antes de encerrar, vamos fazer um agradecimento a Deus, dizendo a Jesus, muito obrigado por ser o meu melhor amigo, meu melhor companheiro, estar presente em todos os momentos da minha existência, se rejubilando comigo nos meus acertos, nas horas alegres, me fortalecendo a fé, a esperança, a confiança nas horas difíceis. Que esta seja uma semana cheia de paz, amor, crescimento moral, material e espiritual. Ser conosco agora e sempre, que assim seja na graça de Deus. A todos muito obrigado, muita paz e até o próximo encontro, que será mês que vem. Eu não sei o dia, mas eu sei que é mês que vem. Boa noite a todos. Prontinho. São todos seus. Já foi encerramento, né? Já foi encerramento. Agora é só ir para casa. Muito boa noite a todos. Boa noite. E até a próxima. Tchau. Deus abençoe e boa semana. E você também. Todos com Deus. Boa noite. Ficha branca 1, 2, 3, 4.